Meus amados irmãos, nós chegamos agora ao ponto alto do culto que nós prestamos ao Senhor. O momento em que nós nos aquietamos, se ainda não estivéssemos já quietos, nós nos aquietamos e vamos, nesse momento, ouvir atentamente a voz do Senhor, no que Ele tem para nos dizer, no que Ele tem para nos trazer nesta noite. Para tanto, quero convidar os amados a que possam abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos. Marcos, capítulo 9. Marcos 9. E nós faremos a leitura dos versos de número 33 ao 37. Marcos 9, de 33 a 37. Marcos 9, de 33 a 37. Eu farei essa leitura, peço que os irmãos acompanhem atentamente, cada qual em sua Bíblia aí. Nos diz assim a palavra do Senhor: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Agora aqui, ó Deus, nesse momento propício, neste local propício, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Trata conosco de acordo, ó Pai, com as nossas necessidades. Que o Senhor possa contemplar os nossos corações e não permitas que venhamos a sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas que possamos sair daqui alimentados pela Tua verdade, alimentados, ó Deus, pela Tua santa e bendita palavra, que é o nosso esteio, é o nosso fundamento, é a nossa regra. Te pedimos, ó Deus, humildemente diante do Senhor, reconhecedores de que se o Senhor encolher a Tua mão, nós sairemos daqui talvez até pior do que entramos. Mas queremos Te pedir pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações com muita propriedade. Fale a respeito das coisas celestiais, para que nós possamos compreender o que devemos ainda fazer em nosso viver. E que o Senhor nos alimente então. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, este texto que nós acabamos de ler, um texto bastante simples, mas um texto que tem uma propriedade de ensinamentos tamanha, que estes ensinamentos eles se repetem durante todo o Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos. O ensinamento que nós encontramos aqui, meus irmãos, foi um ensinamento que Jesus Cristo repetiu e enfatizou e buscou chamar a atenção dos seus, daqueles que o seguiam, em especial dos 12, para que eles pudessem compreender e transmitir isso à igreja que seria fundada, tendo como pedra fundamental Jesus Cristo, mas seria lançada por eles, espalhada pela face da terra por eles, numa atuação plena do Santo Espírito de Deus. E meus amados irmãos,
eles aqui estavam vivendo um momento em que nós vivemos em diversas ocasiões do nosso viver, nós vivemos esse mesmo momento, que é essa gana por ser reconhecido como grande, essa gana por ser reconhecido como o maior, essa gana por ser reconhecido como alguém importante, alguém destacado dentro da sociedade. A própria sociedade, ela nos ensina e ela nos encaminha para isso desde a mais tenra idade. É quando nós brincamos e somos incentivados a ganhar do coleguinha numa corrida. Ainda quando nem aprendemos a andar, nós já somos incentivados a sermos o melhor. A sermos melhor do que Cicrano, melhor do que Beltrano, melhor do que o coleguinha ali. Quando nós entramos então na idade escolar, esses ensinamentos prosseguem numa visão de demonstrar que esse daqui desenha melhor do que aquele ali, esse daqui aprendeu muito mais do que aquele outro ali, e vão enfatizando, e a sociedade vai prosseguindo nesse viés de enfatizar que nós precisamos ser os melhores, precisamos sobrepujar, subjugar, melhor dizendo, aqueles que são os nossos colegas de classe, aqueles que são os nossos colegas de trabalho, aqueles que são os nossos vizinhos. Querem ver? Se você tem algum recurso e alguma condição, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, e não está errado isso. Queremos pagar o melhor curso de inglês, queremos pagar a melhor escola particular, queremos pagar a melhor aula de música, e queremos fazer os nossos filhos crescerem no conhecimento, mas muitas vezes, meus irmãos, e é nisso que eu quero chamar a atenção nesse ponto, muitas vezes nos esquecemos de ensinar aos nossos filhos o caminho da humildade, e os nossos filhos então vão e se tornam letrados em outras línguas, se tornam falantes, fluentes de outras línguas, e aí começam a se mostrar, a aparecer, a corrigir as pessoas, e a ter um trato de altivez, e nós não percebemos isso. E às vezes nos falta um momento, a ocasião de podermos processar o ensino e mostrar a eles o caminho da humildade, o caminho de serem pessoas simples, podem ter tudo, podem saber tudo, podem ter o melhor conhecimento e o maior conhecimento, mas ainda assim necessitam entender a humildade. Numa sociedade, meus irmãos, onde nós nos orgulhamos em dizer: e aí, você fez lá o vestibular? Fiz. Passou? Passei. Você passou para quê? Ah, eu passei para pedagogia. Ah, tá. Passou para pedagogia. Ah, tá. Uma sociedade que despreza a formação de professor. Agora, quando alguém chega e fala assim para você: e aí, você passou? Passei. Passou em quê? Passei em medicina. Parece que soa mais brilhante, parece que soa mais alto, quando na verdade, meus irmãos, as pessoas têm dons, têm perfis, e nem todo mundo nasceu para ser médico, isso é um fato. Nem todo mundo também nasceu para ser professor, isso é um fato. E nessa sociedade, meus irmãos, que nos ensina e nos encaminha para que nós sejamos pessoas arrogantes, para que nós sejamos pessoas altivas, que se gabam daquilo que têm, que se gabam daquilo que conquistaram, que sobem num pedestal e num altar e batem no peito dizendo: eu sou mais eu. É tempo de nós mostrarmos a humildade cristã. É tempo, meus irmãos, de nós aprendermos a humildade pelo esforço divino,
porque Deus tem se esforçado, Deus tem procurado zelosamente, dia após dia, nos mostrar o caminho da humildade, e Ele fez isso no texto que nós acabamos de ler, quando Ele pega os discípulos, e Ele, no conhecimento que tinha dos corações dos seus discípulos escolhidos, Ele sabia do que eles estavam falando, e está claramente demonstrado no texto que Ele sabia. Pois Ele perguntou aos seus discípulos: vem cá, de que é que vocês vinham conversando pelo caminho? Me pareceu um debate tão acalorado entre vocês, o que é que vocês falavam? O texto nos informa, pode ver aí, no verso de número 34, mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E meus irmãos, nós vemos isso dentro da igreja. É triste, mas nós vemos isso dentro da igreja. Entre nós há aqueles que acham que não, eu sou o que canta melhor. Não, eu sou o que toco melhor. Eu sou o que prego melhor. Eu sou o que dou a melhor aula de escola dominical. Eu sou o mais criativo. Eu sou aquela pessoa que os adolescentes e os jovens gostam mais. E nós trazemos essa vida concorrencial para dentro da igreja, e quando nós fazemos isso, a igreja colhe prejuízos com isso. Quando nós deixamos de lado a humildade, de saber que todos são importantes, de saber que todos são relevantes no reino de Deus, de saber que Jesus Cristo, pela cruz, lá na cruz, Ele pagou o preço por cada um, do mais humilde, do mais, da pessoa com menos estudo, até aquele mais pós-graduado, no mais alto grau de doutorado que possa haver. Jesus Cristo comprou a cada um desses. E Ele quer nos mostrar, e se esforça para isso, de que nós devemos captar o seu ensino da humildade, internalizar em nossos corações os seus ensinamentos a respeito da humildade. Há muita arrogância no meio evangélico hoje em dia. Pessoas que cobram caro para trazer uma palavra que sequer é sua, é de Deus. Pessoas que cobram caro. Eu não estou criticando e dizendo que eles não devam ter sustento, mas que seja justo. Pessoas que cobram caro para que outras pessoas ouçam o louvor que pertence a Deus. Estamos, meus irmãos, necessitados de vestirmos cada vez mais a capa da humildade, nos cobrirmos de humildade, nos empenharmos para vivermos uma vida de humildade durante todo o estágio de nosso viver, durante toda a vida que o Senhor for servido nos conceder sobre a face dessa terra. Quando Jesus confronta os seus discípulos, e os seus discípulos guardaram silêncio, eles guardaram silêncio porque eles sentiram, meus irmãos, vergonha. Nós podemos facilmente enxergar que eles ficaram sem jeito diante de Jesus, quando eles estavam lá discutindo: quem é o maior? O maior é Pedro. Não, quem é o maior? É Tiago. Ah, por que tem que ser Tiago? Não, o maior é João, porque João é o discípulo amado, é aquele que está mais perto de Jesus. Não, mas o maior é Pedro, porque Pedro fez mais milagres. Não, mas o maior mesmo é quem curou o cego. Não, curar o cego é fácil, eu quero ver é você expulsar demônio. E eles vinham nesse debate, meus irmãos, e quando Jesus os confronta, eles se sentiram constrangidos a tal ponto, porque eles perceberam que estavam debatendo de coisas que não estavam no coração de Jesus. Não estava no coração de Jesus eleger nenhum deles como maior do que os outros, colocar em posição de supremacia qualquer dos 12 em relação aos demais.
Pelo contrário, este Jesus que caminhava com eles, era um Jesus que não tinha onde reclinar a cabeça. Não era um Jesus que se gabava do que ele havia feito. Você não vai encontrar isso em texto nenhum da palavra de Deus. Jesus se gabando, dizendo, nem quando ele expulsa demônios que os discípulos não puderam fazê-lo, Jesus dá uma dura nos discípulos, dizendo, olha, até quando eu vou sofrer vocês? Ô geração incrédula, sem fé. E ele expulsa os demônios e não volta para os discípulos. Está vendo? Se não fosse eu, ele não faz isso. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós nos achamos insubstituíveis dentro do corpo de Cristo. E nós não somos. Uma coisa nós temos aprendido, aqueles que têm mais experiência no reino de Deus, têm percebido facilmente. Esta obra não para. Vou repetir. Esta obra não para. Portanto, meu amado irmão, quando você considerar no seu coração, mas se não fosse eu, considere, reconsidere. Se não fosse Jesus, se não fosse a ação do Espírito Santo, se não fosse a providência divina, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas elas provêm dele. E Jesus prossegue demonstrando o seu conhecimento do coração deles. Quando eles se calaram, Jesus Cristo vem, chama os discípulos, os coloca assentados diante de si, vai lá, busca uma criança, traz para o meio deles. E meus irmãos, por que Jesus Cristo busca uma criança? Porque uma criança era tida como um ser humano sem importância. Era tida como um ser humano que não era digno da atenção de quem quer que seja. Nenhum adulto gastava tempo, nenhum adulto, principalmente se fosse um doutor da lei, se fosse um alto, ninguém gastava tempo discutindo com uma criança. Mas, ao contrário dessa prática, Jesus chama uma criança para demonstrar que ele veio trazer um reino que é um reino às avessas, um reino diferente do que esse mundo ensina, esse mundo que quer te encaminhar para uma concorrência, esse mundo que quer te encaminhar para ser melhor do que os outros, para sobrepujar os outros, esse mundo que ensina você a ficar enraivecido quando o outro consegue e você não. Esses ensinamentos Jesus Cristo tomba por terra nesta preciosa lição, quando ele traz para junto dos discípulos uma criança. E mostra para eles, ele foi lá, gente, buscou aquela criança, trouxe e colocou no meio dos discípulos, e usando o exemplo desta criança, ele começa a demonstrar, olha, o reino que eu tenho para vocês é um reino diferente. Não é um reino deste século, onde as pessoas são arrogantes e as pessoas se consideram verdadeiramente Deus. Onde as pessoas se consideram a última bolacha do pacote. Onde as pessoas se consideram melhores umas do que as outras. Jesus Cristo mostra e diz: aquele que não for igual a uma criança igual a esta, simples, humilde, não vai entrar no reino dos céus. Não tem parte no reino dos céus. Volte a sua atenção, por favor, para o verso de número 36. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhe: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Para ser um com Deus, você precisa alcançar a medida de humildade de uma criança.
Uma criança, olhando para o perfil de uma criança, é curioso, meus irmãos, porque você vai lá, briga com ela, chama a atenção dela, o que ela faz logo em seguida? Às vezes chorando, ela estende os braços para você. Você acabou de brigar com ela, às vezes acabou de lhe dar ali algumas palmadas, no momento de disciplina, e a criança chorando, se volta para o seu colo, e quer o seu alento. Não guarda mágoas, não planeja vingança, não considera as injustiças. E quando Jesus usa esse exemplo, meus irmãos, ele está fazendo um contraponto justamente à sociedade da sua época, que menosprezava uma criança como essa. E os seus discípulos seguiam o mesmo caminho. A prova disso é que mais adiante, olha comigo aí, por gentileza, dá um salto lá para o capítulo 10, verso de número 13. Capítulo 10, verso de número 13. Está logo adiante aí. Diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Irmãos, eles tinham acabado de receber uma lição preciosa. Tinham acabado de ser confrontados com o seu conhecimento de sociedade, onde Jesus mostra a diferença e o que ele está buscando, que é a humildade, tal qual uma criança, a criança que ele trouxe para o meio deles. Disse a respeito das características especiais e da necessidade de que os discípulos recebessem aquela criança, porque se não recebessem aquela criança, não receberiam a ele, e se não recebessem a ele, não receberiam ao Pai. E, meus irmãos, praticamente nós não sabemos, não temos como considerar o tempo que se passou, mas facilmente podemos perceber que possivelmente, no dia seguinte, o que os discípulos fizeram? Os discípulos barraram as crianças de se aproximarem de Jesus. Não aprenderam a lição. Não aprenderam a lição. O texto, nós não vamos ler o texto, mas em casa faça essa consideração, observe esse texto do capítulo 10, Marcos 10, 13 em diante. E você vai observar lá que Jesus repreende, Jesus ficou zangado com os discípulos porque eles fizeram aquilo. E ele ficou zangado com razão. E qual foi a razão? Foi o fato dele ter acabado de passar uma lição e eles não compreenderam aquela lição. Ele disse: olha, vocês precisam receber uma criança dessa, porque quando vocês receberem uma criança dessa e tratarem ela com importância, vocês vão compreender qual é a temática, qual é o mecanismo do reino de Deus. E que mecanismo é esse? É um mecanismo que mostra que esta sociedade, na verdade, é louca, porque essa sociedade não compreende as coisas celestiais, não compreende a razão de ser da humildade. Não compreende. E quer que você, meu amado irmão, também não compreenda. Já ouviram essa frase? Fulano fez isso assim, assim com você. Ah, não é possível. E tu deixou, Mário? Ah, se fosse comigo. Porque, se fosse comigo, não ia deixar barato de jeito nenhum isso aí. Prepotência, meus irmãos, arrogância, altivez, abuso de poder, abuso de autoridade, é o que nós vivemos todos os dias. A sociedade está carregada dessas coisas e muitas vezes nós lançamos mão do uso dessas mesmas ferramentas. Alguém pergunta para você:
que você faz? Muitos ficam com vergonha de dizer. Houve uma ocasião, meus irmãos, que um irmão aqui da igreja foi questionado. E aí, o que você faz? Eu sou auxiliar administrativo. Uma rodinha, né? E você, o que você faz? Eu sou só estudante. E o outro, o que você faz? Eu estou aí procurando alguma coisa para me fazer. O irmão teve vergonha de dizer que ele era o zelador da igreja. Eu acho curioso isso, meus irmãos, porque as pessoas falam, o que você é? Eu sou isso. A Bíblia mostra que o único que é Deus. O resto é transitório, é passageiro. Quando nós refletimos a respeito destas coisas, e nós paramos para pensar no esforço que Deus faz para que nós adquiramos sabedoria e entendimento de que precisamos nos colocar numa posição de humildade, numa posição de servo de todos, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Meus amados, a lição de humildade que Jesus Cristo demonstra, apoiados no texto que nós acabamos de ler, é uma verdadeira chamada a que nós possamos reconhecer a nossa necessidade que temos de aprender de Deus. Não aprender com a sociedade, não aprender com, às vezes, os nossos professores que têm muito conhecimento a passar, mas no quesito de arrogância, no quesito de falta de humildade, essas coisas nós não precisamos aprender com ninguém. Nós precisamos desaprender estas coisas. Nesse processo de um ensino de uma sociedade que não é a sociedade pregada por Jesus, os discípulos foram confrontados várias vezes. Nós temos, por exemplo, o caso quando os discípulos repreenderam um homem que, em nome de Jesus, estava expulsando demônios, e eles repreenderam porque o homem não poderia expulsar aqueles demônios, teria que mandar os demônios voltarem, porque eles não tinham dado autoridade àquele homem, o homem não seguia com os 12, então ele não poderia fazê-lo. E Jesus, mais uma vez, repreende os discípulos e diz, olha, ele está fazendo em meu nome, ele fez a coisa certa, no nome certo, deixe que ele siga, deixe que ele faça, porque quem é a nosso favor, não é contra nós. E nessas lições, prossegue-se ainda, e agora eu chamo a atenção dos irmãos, aqui voltem os seus olhos lá para João, capítulo 13. Podem ir para lá. João, capítulo 13. E eu vou ler aqui um texto para os irmãos, do verso de número 4 em diante. Acompanha comigo aí. Jesus, se você olhar a narrativa bíblica, você vai encontrar vários momentos de Jesus batendo na tecla da sejam humildes, sejam servos uns dos outros, não busquem os melhores lugares, não busquem a arrogância que esse mundo prega. E aí Jesus entra então em cena no verso número 4 do capítulo 13, dizendo, fala assim a palavra, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com a qual estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, se tu me lavas os pés a mim, Respondeu-lhe Jesus, o que faço, não sabes agora,
compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Até aí. Os irmãos percebem que para mostrar esta lição importante, da necessidade que você, meu irmão, que você, minha irmã, tem de aprender a humildade, Jesus Cristo leva essa lição até o fim, leva essa lição buscando ensiná-la até a cruz. E nesse episódio, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o aspecto de quando Pedro se vira para Jesus dizendo: olha, Senhor, nunca me lavarás os pés. E Jesus se reporta a ele dizendo: olha, se eu não te lavar os pés, você não pode ter parte comigo. E por que Jesus Cristo disse isso? Ele disse isso, meus amados irmãos, porque se Pedro não aprendesse aquela preciosa lição de servir, de ser servo, de ser humilde, ele não poderia atuar no reino de Deus. Você percebe isso? Se nós não aprendermos a sermos humildes, se nós não aprendemos essa preciosa lição que Deus, no seu esforço divino, busca nos ensinar, nos inculcar todos os dias, se nós não internalizarmos isso, nós seremos inúteis no reino de Deus. Porque será como aquele que constrói uma parede, e aí quando a parede está em pé, tudo entijolado, ele vem com as próprias mãos e derruba. Assim é o arrogante. Todo esforço que alguém que não tiver humildade no seu coração, humildade ensinada por Cristo, quando lava os pés dos seus discípulos, ele era o Senhor e ele era o Mestre, mas mesmo assim ele tira de si as suas vestes, se cinge com uma toalha e lava os pés aos seus discípulos. Ele está querendo demonstrar, meus irmãos, que não tem problema nenhum você ser humilde. Não tem problema nenhum você ser um pedreiro, não se envergonhe disso. Não tem problema nenhum você ser um zelador, não se envergonhe disso. Não tem problema nenhum você ser uma diarista, não tem problema nenhum com isso. A sociedade quer mostrar que tem problema, mas não se preocupe com isso. Faça o melhor que você puder para a glória de Deus. Trabalhe com o seu coração voltado com alegria tremenda para Deus por tudo que Ele te deu. Eu me lembro, meus irmãos, saudosamente, da nossa irmã Gessé Emerick. Uma irmã extremamente humilde. Uma irmã que não sabia ler, mas prestava atenção quando a palavra de Deus era falada de uma forma, mas prestava atenção à voz do Senhor quando a sua palavra era exposta de uma maneira que ela sabia tudo de cós salteado. Alguns aqui se lembram dessa irmã. E meus amados irmãos, nós precisamos considerar em nossos corações a nossa falta de humildade diante deste posicionamento que acabo de descrever. Muitas vezes nós não vimos a igreja, não nos achegamos e nos assentamos nesses bancos para ouvir a palavra do Senhor, porque nós achamos que já sabemos demais. Não fará falta. Muitas vezes nós não nos calamos quando a palavra do Senhor está sendo exposta. Deve ser porque nós já sabemos demais. Isso é uma atitude arrogante diante do nosso Deus. Porque a palavra do Senhor diz
O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E nós não consideramos, meus irmãos, a preciosidade, o privilégio que nós temos de podermos prestar culto a esse Deus maravilhoso, soberano, altíssimo, Senhor de todo o universo, e que se compadeceu de nós, e que nos tirou de um tremedal de lama e nos colocou assentados nas suas fileiras. Isto é arrogância de nossa parte. Menosprezarmos a palavra de Deus, menosprezarmos o culto a Deus, é arrogância de nossa parte. Precisamos entender que nós somos servos nesse reino, e estamos aqui para servir, e servir quem? Servir a Deus, da melhor maneira que nós pudermos, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, servir a Deus. Nos colocarmos diante do Senhor de joelhos dobrados, quedados na sua presença, para honrá-lo da melhor maneira que nós pudermos, para agradecermos por tudo que Ele fez por você. Meu amado irmão, eu quero concluir dizendo que nós não podemos deixar dominar pelo nosso coração. O nosso coração é arrogante. Nós queremos ter status, queremos exibir o que nós temos, o que conhecemos, o que somos. Eu fiz uma experiência dessa natureza uma vez na faculdade. Lá na faculdade, as pessoas ficavam muito curiosas, né? Porque, imagina eu, já beirando os 50, já visto os 50, viu, irmãos? Não é triste isso, é de grande alegria. Mas lá na faculdade, no meio daquela garotada toda nova, gente que nunca trabalhou, e estudando juntamente com eles lá, aí eles vinham, conversa vai, conversa vem, e perguntavam: você trabalha, né? Você faz o quê? Aí, eu sempre respondia: eu sou prestador de serviço para a Caixa. Sempre respondia isso. Aí o pessoal fala assim: ah, tá. Vida que segue, sabe? Numa certa ocasião, uma das nossas colegas de sala passou a ser estagiária na Caixa, no mesmo andar que eu trabalhava. E aí ela descobriu o que eu fazia. Curioso, meus irmãos, que enquanto eu prestava serviço, não significou nada. Mas quando ela descobriu o que eu fazia, que eu não era prestador coisa nenhuma, aí ela espalhou a notícia e o negócio: vocês acreditam que na primeira oportunidade eles fizeram uma rodinha e ficaram ali interpelando, perguntando, e curioso e querendo saber? É a arrogância desse mundo, meus irmãos. Não é nada demais. Tudo que nós fizermos aqui, se não for para a glória de Deus, não tem sentido nenhum. Não faz sentido. Você pode exercer, melhor dizendo, a profissão que for, se você o fizer para a glória de Deus. Meu irmão, eu quero dizer que você está no caminho certo. Mas se você exercer a profissão que for, e o fizer com arrogância, tem pobre arrogante? Será que tem? Tem, meus irmãos, e tem muito. Tem muita gente que é pobre. Pobre eu quero dizer o quê? Que não tem dinheiro, não tem grana, mas é arrogante. E o que nós precisamos guardar em nossos corações nessa noite é que o esforço de Jesus é te ensinar a humildade
de Cristo. A vivência dessa humildade de Cristo vai te tornar um servo útil na obra do Senhor. Mas se você não aprender essa lição, além dos prejuízos que você vai colher ao longo da vida aqui, você ainda poderá colher prejuízos eternos, por talvez não ter de fato conhecido o Senhor de toda a humildade. E aquele que é filho de Deus, compreende a natureza disso, a importância disso. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Santíssimo Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque nesta ocasião, nós podemos, ó Deus, escutar e ouvir a Tua voz a nos dizer uma palavra simples, mas também uma palavra que nós temos muita dificuldade, ó Deus, em aprender e em exercitar. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Atue, ó Deus, através do Teu Santo Espírito em nossos corações, para que nós possamos compreender a natureza e a grandeza de sermos humildes neste mundo, mostrando sempre o Senhor como o Senhor absoluto de nossas vidas, e a todos nós, quanto demais somos, servos do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos conceda essa postura, este raciocínio, estas palavras de humildade, guardada em nossos corações, para que nós sejamos servos agradáveis ao Senhor. Para que o Senhor não necessite de ficar constantemente nos chamando a atenção, para que nós possamos nos colocar no nosso lugar, para que nós possamos diminuir e o Senhor crescer. O Senhor é o único Senhor. E nós queremos Te servir da forma que lhe agrada. Queremos dedicar o nosso viver a alegrar o Teu coração. Ó Pai, nos abençoe e nos ajuda. Nos ajude, ó Deus, a exercitarmos esta difícil lição quanto a nós. E que o mundo possa nos conhecer, ó Deus, por pessoas humildes. Pessoas que mesmo tendo o que tiverem, não se vangloriam de nada, não usam, ó Deus, com soberba, e não se postam, ó Deus, diante da sociedade com altivez. Abençoa-nos, ó Deus, para que sejamos instrumentos preciosos na Tua mão. Abençoe esta Tua igreja, concede-nos, ó Pai, o crescimento espiritual. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor Jesus.